Então, vou começar novamente. Obrigada a todos pela presença, boa tarde a todo mundo. Obrigada, Renata, por me dar essa oportunidade de falar sobre radiologia intervencionista, que é uma modalidade de altíssima dose que a gente precisa prestar muita atenção, né, fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, o que eu pensei em colocar, como é um tema muito amplo, né, falar sobre a importância da proteção radiológica, especificamente radiologia intervencionista, mostrar quais são os fatores de proteção da radiação ionizante e como é que a gente usa esses fatores ao nosso favor durante a prática da radiologia intervencionista. Então, assim, começando, o que a radiação pode causar? Pode causar morte, câncer, queimadura de pele, catarata, infertilidade e efeitos genéticos. Na energia de radiação que a gente usa, né, na radiologia diagnóstica intervencionista, a principal preocupação é o câncer, né, nos efeitos estocásticos, queimadura de pele nos pacientes, catarata nos profissionais envolvidos, infertilidade e efeitos genéticos também, tanto no paciente, dependendo da região irradiada, quanto na equipe de procedimento. E a importância da proteção radiológica é muito clara, porque a gente tem muito relato de efeitos, de reações teciduais em pacientes e efeitos estocásticos nos trabalhadores, né? Esses são alguns exemplos. Esse aqui, além de tudo, né, um exemplo que eu costumo passar quando eu falo sobre esse tema, porque o braço desse paciente pediátrico, ele ficou dentro do feixe, numa ablação cardiológica, e ele não precisava, ele não deveria, na verdade, tá dentro do feixe. E, além disso, ele estava próximo ao tubo de raio-x. E aí causou essa lesão, né, a maior dose na radiação X é na entrada da pele, e por isso que é passível desse tipo de reação. Isso aqui foi um caso bem mais grave, que é um exemplo que tem no material da Agência Internacional de Energia Atômica, onde o paciente precisou de enxerto porque não conseguiu recuperar a pele, né? A morte celular foi tão grande que não conseguiu recuperar. E o que eu gosto de enfatizar é que foram cerca de 20 minutos de fluoroscopia, que é relativamente pouco tempo, né? Pensando nas cirurgias guiadas por arco-IC ou pela hemodinâmica, é um tempo muito curto. Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado como vai trabalhar usando esse tipo de equipamento. Em relação a efeito estocástico, a gente tem relatos de opacidade no cristalino radioinduzida, na catarata radioinduzida, e tem muitos estudos que tá indicando que esses profissionais estão sofrendo, né? Aqui mostra duas opacidades no cristalino desse radiologista intervencionista. E o que é importante frisar é que esse tipo de efeito, a catarata, ela acontece também a baixas doses. Tem esse estudo, né, um estudo de 20 anos, que acompanhou técnicos de radiologia que trabalharam, né, um período com a radiação, e eles não foram expostos em sala de intervencionismo, eles foram expostos só em sala controlada, né, raio-x portátil, mas ainda assim é uma dose muito mais baixa do que a dose da equipe de procedimento em radiologia intervencionista. Então, o cristalino, pelos estudos que vem se fazendo, né, ao longo do tempo, se mostrou muito mais radiosensível do que se imaginava, tanto que a dose no cristalino abaixou muito, o limite de dose para trabalhador abaixou muito ao longo do tempo, né? E aqui um estudo mostrando também disso de catarata radioinduzida em cardiologista intervencionista, né? E o mais grave da cardiologia intervencionista, muitas vezes das outras especialidades, né, que usam o arco-IC, a ortopedia, a urologia, eles não têm treinamento em proteção radiológica muitas vezes. E aí eles se expõem à radiação e expõem o paciente à radiação de uma forma muito indevida. E é por isso que é importante aumentar essa discussão em radiologia intervencionista. E aí, como se proteger da radiação, né? A radiação X, na verdade, toda a radiação ionizante, a gente se protege basicamente com tempo, distância e blindagem,
né? Dentro desses fatores, a gente tem como utilizar isso a nosso favor. Em relação ao tempo, na verdade, assim, antes disso, só lembrar que o raio-x é da mesma natureza da luz visível, da mesma natureza de onda de rádio, de radiação infravermelha. Então, quando a gente tem dúvidas sobre como a radiação X funciona, a gente pode associar, óbvio que como a energia é diferente, a gente associa a outros tipos de radiação de uma forma diferente, né? Então, em relação ao tempo, quanto maior o tempo de exposição, maior a dose de radiação. Isso é uma coisa linear, a dose de radiação tem efeito cumulativo, e aí eu costumo dar esse exemplo do Sol. Se a gente fica muito exposto à radiação ultravioleta, a gente fica à mercê de queimadura, né? E se a gente se expõe de uma forma errada durante muito tempo, a gente é um sério candidato a câncer de pele. Com o raio-x é a mesma coisa, né? A diferença é que a dose de radiação para ter uma reação tecidual, uma queimadura de pele, tem que ser muito maior e ele também tem esses efeitos estocásticos. Você se expõe à radiação muito ou por muito tempo de forma indevida, você vira um sério candidato a câncer. A distância, dose diminui com o inverso do quadrado da distância. Tá? Então, para muitas pessoas, o inverso do quadrado da distância, é só pensar na luz visível. Né? Então, aqui um exemplo, uma distância 1, né, unidades arbitrárias, eu tenho intensidade 1. Na distância 2, a intensidade cai a 1/4, a distância 3 a 1/9. Então, o inverso do quadrado da distância. E isso a gente tem que agora considerar que a gente está lidando com radiação de duas formas diferentes. Primeiro, o feixe primário, né? Então, ele segue exatamente isso daqui. E aí, para a equipe de procedimento, a gente tem que pensar na radiação espalhada, né? Na radiação secundária, que são esses raios que saem, né? A radiação espalhada de dentro do paciente. Para a equipe de procedimento, o paciente é a fonte de radiação. Então, a gente tem que se proteger da radiação pensando no posicionamento à distância do paciente, tá? Então, assim, como exemplo, por que a distância, nesse caso, funciona, vamos seguir esses dois fótons de raio-x. Então, uma distância muito curta, esses dois fótons atingem a pessoa, os dois fótons atingem a pessoa. Numa distância maior, né, um fóton só atingiu. E numa distância maior ainda, ele não foi atingido por esses dois fótons de radiação. Então, em linhas gerais, em termos gerais, é assim que funciona a proteção da distância da radiação espalhada. Um fator mais direto, né, que parece mais óbvio, é a blindagem, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa de um material atenuador adequado ao tipo e à energia da radiação. Então, a blindagem adequada leva em consideração o tipo de radiação, a energia da radiação e o material da blindagem, que tem que ter espessura e densidade adequada, né? Outra coisa que a gente tem que pensar que tem que ser o tipo de material adequado, não só a espessura, né? A gente fala espessura e densidade, o tipo de material adequado. Então, como exemplo, a gente tem aqui a partícula beta. Se você usar chumbo, que você usaria para se proteger da radiação X, para se proteger da radiação beta, você vai criar fótons de raio-x da interação da partícula beta com o chumbo. Então, tem que ser adequado, tá? Tem que usar o tipo de material adequado a essa blindagem. Então, vamos lá, como é que a gente usa esses fatores de otimização, né? Então, a fluoroscopia é um tipo de procedimento de exame dinâmico, então vai ficar irradiando enquanto há um movimento, né? Na radiologia intervencionista, a gente tem esses equipamentos, são fixos. Por ser fixo, ele tem uma potência muito maior, ele atinge doses muito maiores e ele tem muito mais recurso, né? E normalmente ele é utilizado para ver coisas mais delicadas, mais finas, que precisam de uma precisão maior, né? E a sala toda equipada, ela é mais adequada, né, a cirurgias mais complexas. O arco em si é um equipamento de grande utilização, né? Ele é móvel, então ele tem uma potência menor, ele dá uma dose menor, mas ainda assim é uma dose muito alta por conta da fluoroscopia, né? E ele é utilizado para guiar procedimentos relativamente mais simples, né? Bem mais simples do que os procedimentos normalmente guiados por uma hemodinâmica.
Então, como é que a gente usa o tempo para se proteger? O fator mais direto é diminuir o tempo de pedal acionado, né? Esse é o número 1. E a gente tem que tomar cuidado com o tempo de irradiação, porque nesses procedimentos a gente tem a reação tecidual no paciente, né? Então, se a gente descuidar, se deixar um tempo muito longo, ou uma posição do tubo também errada, né? A gente tem esse tipo de reação, essas queimaduras de pele por conta do longo tempo de radiação e da alta dose. Uma outra ferramenta, né, que não só o pedal que a gente pode utilizar, é a fluoroscopia pulsada. O que é a fluoroscopia pulsada? São picos rápidos, né, de radiação. Então, a largura do pico é o tempo de exposição e a altura do pico é a corrente de exposição. Então, quando a gente faz uma fluoroscopia pulsada, aqui a gente está diminuindo de 30 exposições para 15. Em linhas gerais, a gente estaria diminuindo metade da dose, né? Mas não acontece bem assim, porque ainda por conta da qualidade da imagem, né? Da inércia da visão da gente, a dose ainda é um pouquinho maior para melhorar a qualidade da imagem e manter um padrão. Como exemplo, eu tirei da hipermídia, se a gente pega uma fluoroscopia contínua de 33 milissegundos de largura de pulso, com 2 MA de altura de pulso, com uma fluoroscopia pulsada de 30 imagens por segundo, e a gente muda isso para 10 milissegundos de largura de pulso e aumenta o MA para 6,6, a gente tem a mesma taxa de exposição. Só que ainda assim a gente vai estar melhorando. Por quê? Porque quando a gente diminui o tempo de exposição, a gente reduz o borrão por conta de movimento do paciente. Então, às vezes, não só utilizar a fluoroscopia pulsada, mas buscar a melhor forma de combinar essa largura e altura de pulso, né? E como um exemplo aqui, a gente tem a angiografia de carótida, né? O processo que leva o catéter desde a artéria femoral até o arco aórtico, e não precisa de alta resolução temporal, então não precisa de uma imagem contínua, né? Então, se abaixar de 30 imagens por segundo para 7,5, né, que normalmente é o que está programado nos equipamentos, pode reduzir a dose a 25%, né? E isso é um ganho muito grande. Os 25% não é travado um pouquinho mais, né, por conta do que eu já expliquei, mas ainda assim é um ganho muito grande, né? E lembrando, quando a gente diminui a dose no paciente, a gente está diminuindo a dose na equipe de procedimento. Então, quando a gente consegue usar essa ferramenta da fluoroscopia pulsada ao favor da dose no paciente, a gente também está usando a favor da equipe de procedimento, né? Então, aqui, como exemplo, a largura de pulso é o tempo, né? Então, a gente tem aqui 30 milissegundos, né, 33 milissegundos que era ali, e a gente diminui para 10. E isso melhora a qualidade da imagem. Então, mesmo que a gente tenha a mesma taxa de dose, melhorar a qualidade da imagem também reduz o tempo de procedimento. Uma ferramenta de otimização do tempo é o Last Image Hold, né, o congelamento da última imagem. Normalmente nos equipamentos vem escrito em inglês, né, então vem esse LIH, que é ficar na tela a última imagem, ou Last Frame Hold, que são os últimos frames que foram adquiridos, ficar na imagem continuamente depois que não está mais sendo acionado o pedal. Tá? Então, isso ajuda, né, a guiar o procedimento sem a necessidade de ficar irradiando o tempo inteiro, né? Isso diminui bem o tempo de irradiação. O Roadmap ele é uma ferramenta derivada desse Last Image Hold, né, onde é injetado contraste no paciente, é feita uma imagem com esse contraste no paciente, e aí o sistema, por subtração de imagem, cria essa imagem de guia, né? Esse mapa das veias e artérias do paciente. Então, em vez de ficar irradiando o tempo todo, tem esse guia já na tela,
que o radiologista intervencionista, o cardiologista, pode utilizar. Então, ela também ajuda a não irradiar o tempo todo, usando essa ferramenta de Last Image Hold junto com a imagem do roadmap. O fator distância. Aqui a gente tem que considerar a distância, quem a gente está protegendo, né? Então, para proteger o paciente, a gente usa a distância do tubo de raio-x até o paciente, a distância do detector de imagem até o paciente, tá? E a distância da equipe de procedimento até o paciente, quando a gente vai pensar na proteção radiológica da equipe de procedimento. Então, começando pela distância do tubo de raio-x até o paciente. O arco em si, ele não movimenta o detector como uma hemodinâmica faz, né? Então, aqui a gente tem que trabalhar com a distância do paciente até o detector de imagem ou até o tubo de raio-x. Então, nesse exemplo, traz aqui, numa situação ideal, onde o paciente está na distância mais próxima possível do detector de imagem e mais distante possível do tubo de raio-x, isso dá uma magnificação de 1,25 e uma unidade de dose. Se a gente aproxima esse paciente em relação ao tubo de raio-x, então 20 centímetros em direção ao tubo de raio-x, a gente aumenta a dose em 80%, né? E não melhora tanto assim a magnificação, vai para 1,67. E quando a gente aproxima o paciente o máximo possível do tubo de raio-x e distancia ele do detector de imagem, a gente quadruplica a dose desse paciente, né? Então, a gente dobra a magnificação, mas quadruplica a dose na entrada da pele do paciente. Vale dizer aqui que a nossa legislação traz que a distância mínima entre o paciente e o tubo de raio-x deve ser 20 centímetros. Então, deve ter um dispositivo físico que limite a proximidade do paciente a 20 centímetros do tubo de raio-x. Tá? Já na questão da hemodinâmica, a gente trabalha tanto com o paciente, a proximidade do paciente em relação ao tubo do raio-x, quanto ao detector de imagem, né? Aqui o detector de imagem ele é móvel, então ele pode aproximar ou afastar do paciente, e na situação ideal, onde o paciente está mais próximo possível do detector de imagem, mais longe possível do tubo de raio-x, a gente tem uma unidade de dose. Quando a gente aproxima em 30 centímetros o paciente e o detector de imagem do tubo de raio-x, a gente tem um aumento de 40% dessa dose, né? Se nesse mesmo caso a gente afastar o detector de imagem e manter o paciente próximo do tubo de raio-x, a gente quase triplica essa dose, né? E aí, no equipamento móvel, a distância mínima permitida em lei, né, o aparato físico para distanciar o paciente do tubo de raio-x é de 20 centímetros para equipamentos móveis e 38 centímetros, pelo menos 38 centímetros para equipamentos fixos. Então, hemodinâmica, telecomandado, precisa ter alguma coisa que impeça que o paciente fique mais próximo do que 38 centímetros do equipamento, tá? E se é tão crítico assim, aproximar o paciente do tubo de raio-x e afastar ele do detector de imagem, por que ainda se usa isso? Por que aumenta essa distância do detector de imagem ao paciente? Por conta da magnificação, né? Então, o próprio equipamento, ele tem ferramentas de magnificação, que é o campo de visão, né? Então, quando você diminui o campo de visão, ele magnifica a região de interesse e deixa ela numa resolução tanto espacial quanto de baixo contraste, né? Mas principalmente resolução espacial, muito maior, né? Então, diminuindo o tamanho de campo, aumenta a magnificação. Só que ainda vale lembrar que a dose na entrada da pele do paciente vai aumentar muito. Por que isso acontece? Nos detectores digitais, isso não é tão direto, né? Ainda assim aumenta a dose, mas não como no intensificador de imagem. Mas no intensificador de imagem, a quantidade de fótons, a fluência de fótons que chega no detector para fazer a imagem, ele tem que ser igual a um campo grande.
Então, quando você pega um campo pequeno de radiação e faz a imagem fluoroscópica, ele precisa da quantidade de fótons que tinha aqui. Então, nesse caso, ele aumenta a intensidade. Então, ele aumenta o MA para conseguir a fluência de fótons suficiente para fazer a imagem. Então, a diminuição do campo de imagem também aumenta a dose no paciente. Então, tem que tomar cuidado. Ainda assim, é melhor do que aproximar o paciente do tubo de raio-x, porque, mais uma vez, o depósito maior de radiação é na entrada da pele do paciente. Quanto mais próximo da fonte de radiação, maior é essa dose na entrada da pele. Então, é muito melhor usar a ferramenta de intensificador de imagem do que aproximar o paciente do tubo de raio-x. E aí a gente fala da distância da equipe de procedimento até o paciente, né? Então, a gente protege o paciente aproximando ele do detector de imagem e afastando o tubo de raio-x, mas a equipe de procedimento, a fonte de radiação é o paciente, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de curva de isodose, né? Medida na emissão de radiação por uma hemodinâmica, e aí você consegue ver aqui, né, a distância mais próxima do paciente aqui tem uma intensidade de 8 mg por hora. Se afastar um pouco mais, né, a escala do desenho é de 50 centímetros, então isso aqui mais ou menos 50 centímetros, isso aqui é 1 metro, ele já cai para 4, e quanto maior a distância, mais protegido, né, menor a quantidade de radiação. No arco cirúrgico, a gente também tem essa questão, né, isso daqui é uma hemodinâmica, esse é um arco cirúrgico, a gente tem também em relação à distância, né. De qualquer forma, a gente tem que pensar não só na distância, mas no posicionamento correto. E, pelo amor de Deus, o posicionamento correto não é esse, né? Isso parece um absurdo, mas eu imagino que tenha sido tirada foto num procedimento de trabalho real, porque eu já ouvi relatos de que viu, né, presenciou uma coisa dessa. Então, o posicionamento correto em sala nunca é esse, né? Ainda mais porque o mais baixinho está na frente. Isso agrava bastante. Mas voltando, o bonequinho está aqui, né, desse lado, e está levando uma intensidade de dose de 4 graus por centímetro quadrado. Se ele tivesse do outro lado, ele estaria recebendo 1/4 disso, né, ele cairia para 1. Por que isso acontece? Porque o tubo de raio-x está aqui, né? Então, a maior probabilidade de espalhamento é em direção à fonte, né, que é o retroespalhamento, que volta para a fonte de radiação. Então, quando o arco em si, ou a hemodinâmica, está operando de lado, né, está de lateral, o melhor lugar para se ficar em sala é do lado do detector de imagem, tá? Então, o outro lado do tubo de raio-x. Se a gente pensar também, quando o arco está de ponta cabeça, tá de ponta cabeça, não está na vertical, a gente tem essa outra situação, né? E aí, como é que é melhor para a equipe de procedimento? Bom, naturalmente vai ser melhor para a equipe de procedimento quando o paciente estiver mais próximo do detector de imagem, né? Porque aqui parte da radiação está sendo barrada pelo próprio detector de imagem. Aqui o espalhamento está sendo praticamente livre, né? Mas, fora isso, a gente tem que pensar em deixar o tubo de raio-x sempre para baixo. Por quê? Porque se ele estiver para cima, a maior incidência, né, a maior intensidade de espalhamento vai ser aqui, justamente na posição da equipe de procedimento, né? Então, essa é a posição ideal, tubo de raio-x para baixo e paciente mais próximo possível do intensificador de imagem. Isso protege tanto o paciente quanto a equipe de procedimento. Fator blindagem é uma coisa bem direta, né? Na radiologia intervencionista, a gente tem bastante aparatos, né, para utilizar. É imprescindível o uso de avental plumbífero, protetor de tireoide, e para os cirurgiões, né, que vão ficar próximo ao paciente, o óculos plumbífero também é extremamente importante. Existe a opção, em vez do avental plumbífero, do saiote com o colete. Normalmente isso fica mais ergonômico, porque são cirurgias muito longas, né? E é um equipamento muito pesado,
Então, usar o saiote mais o colete é muito melhor, muito mais ergonômico. Tem quem prefira o avental, porque é uma coisa só e não precisa ficar se preocupando, né? Esses outros equipamentos, né, numa sala de hemodinâmica, isso é opinião pessoal, mas devia ser geral, isso não deveria ser um opcional na venda do equipamento, né? Não tem como um equipamento de hemodinâmica operar sem esses protetores. Esse de teto é imprescindível, ele é muito mais fácil para o operador, para não ter que ficar com um monte de coisa de chumbo, né? E é uma coisa a mais também que protege o paciente. Esses saiotes, quando o tubo de raio-x está embaixo da mesa, protegem muito. Isso aqui vende como móvel, mas também ele tem peças fixas, né? Isso é exemplo de colegas dos hospitais universitários da rede EBSER. Um trabalho também de um colega no Hospital Adventista de Manaus, que fez um estudo, né, colocando o tubo, observa que o tubo de raio-x está para baixo, e colocando o saiote aqui embaixo. Aí fez a medição da dose espalhada do simulador, do ponto do paciente, né, e comparou a distribuição de dose nesse operador com e sem a cortina. E aí repara que a intensidade de dose é muito diferente quando se usa um aparato plumbífero, né? Isso aqui é só um. Então, imagina se conseguir colocar mais alguma coisa aqui, ou colocar alguma outra coisa espalhada, né? Algum outro aparato que cubra parte dessa radiação espalhada. Então, assim, o ideal é que esse levantamento de doses seja feito no controle de qualidade para saber qual é o comportamento da radiação espalhada para aquele tipo de equipamento. Isso aqui não vale para todos, porque o rendimento do tubo de raio-x faz diferença, a forma com que o equipamento coloca automaticamente os filtros de cobre ou alumínio no tubo de raio-x faz muita diferença. Então, assim, cada equipamento merece uma atenção especial e seria ideal que no controle de qualidade o físico que fosse fazer o levantamento radiométrico e controle de qualidade medisse também essas curvas de isodose ou essa intensidade de dose em volta do equipamento, né? Colocando um simulador que faça um espalhamento de um adulto típico, né? Colimadores também é uma coisa extremamente valiosa na proteção radiológica do paciente, né? Como eu já falei, a dose na entrada da pele é a maior deposição de energia. Então, quando a gente usa colimador, a gente diminui a região irradiada do paciente. Isso diminui tanto a dose na entrada da pele do paciente, como na equipe de procedimento. Quando se fecha o feixe de raio-x, né, quando se colima, quando limita o feixe de raio-x, a radiação espalhada diminui muito. Então, é uma coisa muito boa, não só pela radiação espalhada, mas como para a qualidade da imagem. Percebe que entre essas duas imagens, a região de interesse aqui ficou com uma qualidade de imagem muito melhor do que essa região toda aberta, né? Isso acontece pelo controle automático de brilho, mas isso acontece também porque naquela região que recebe a quantidade de dose, né, que forma a imagem ali, o equipamento consegue definir melhor porque ele tem uma região menor de radiação, né? Então, melhora a qualidade da imagem, diminui a dose na entrada da pele do paciente e diminui muito, significativamente, a radiação espalhada, né? Então, o uso de colimador é muito bom e é muito importante. Uma coisa que a gente tem é a colimador virtual, né? Então, antes, né, esse é um tipo de colimador que ele é reto, né? Normalmente, quando é assim, tem 4 faces, né? Pode fechar aqui em cima. Eles giram, né? Eles não precisa ficar exatamente aqui, você pode girar para onde for. Existem esses, né, que são que tem esses lados e ele vai fechando. Esses daqui que são inteiriços, e o interessante é usar o colimador virtual. O que é o colimador virtual?
antes de colocar a placa de colimação, a gente usa o Last Image Hold, né, a última imagem, e coloca a colimação, né, faz a forma da colimação virtualmente. E aí, quando volta a irradiar, o colimador já foi posicionado na posição que a gente quer, né? Então, isso também diminui lá atrás o tempo, né, de irradiação, porque a gente não fica irradiando o tempo todo para ajustar o colimador, e diminui a dose na entrada da pele do paciente, porque ele não fica com essa exposição até o colimador chegar no local adequado, ele já vai direto, a hora que voltar a irradiação, ele já vai estar posicionado onde o colimador virtual foi colocado. O modo Cine é um modo de irradiação que dá uma dose absurdamente alta. Existem equipamentos de hemodinâmica que chega até 1000 MA, né? 1000 MA é muita coisa. Imagina que uma tomografia computadorizada opera em média 200 MA. Então, 1000 MA é muita coisa. E esses MAs muito altos, as correntes muito altas, elas normalmente são utilizadas pelo equipamento no modo Cine, porque são radiografias sequenciais que tem que ter uma definição boa, né? Então, como exemplo, extraído do material da Agência Internacional de Energia Atômica, tem 1 minuto de Cine, né, ponderando que ele está usando essas doses entre 70 a 130 microgramas por frame, 25 frames por segundo levaria 150 miligramas. E para quem não está familiarizado com quantidade de dose, isso é aproximadamente 15 radiografias de abdômen ou 400 radiografias de tórax. Então, é uma coisa muito grande. E o que eu posso usar em vez de usar o modo Cine? A radiografia digital, uma imagem digital. Se o equipamento dispor da imagem digital, você consegue fazer essa imagem para documentação com uma qualidade muito boa, com uma dose infinitamente menor, né? De 150 miligramas cai para 4 miligramas. Então, evitar ao máximo o modo Cine. E mais uma vez, se o paciente está levando essa quantidade enorme de radiação, a equipe de procedimento também está, tá? Porque é uma forma direta. Se aumenta a dose no paciente, aumenta a dose na equipe de procedimento. Para cirurgias muito longas, para evitar esse tipo de queimadura, o que se recomenda é mudar a posição do arco, né? Aqui foi mudada a posição do arco, mas essa mesma região não saiu do feixe. Então, ele continuou irradiando por muito tempo essa mesma região e ocorreu o efeito, a reação tecidual, né? Já nessa técnica otimizada, a região de interesse continua no mesmo lugar, né? Vamos supor que é aqui, e a gente tem imagem dessa região, da mesma forma, só que em posições diferentes. Então, esse paciente aqui, ele tem menos chance de ter uma reação tecidual com o mesmo tempo de irradiação do que esse paciente aqui, tá? Evitar colocar a mão embaixo do feixe primário. Isso aqui é óbvio que é um exagero, né? São os primórdios da radiologia. Isso aqui, naquela época, os tubos de raio-x não tinha calibração adequada, não tinha filtração, ninguém sabia quais eram os malefícios, né, da radiação totalmente. E aí, no começo um dos pais da radiologia, teve a mão com essas reações teciduais absurdas por enfiar a mão embaixo do feixe primário. Então, o que a gente recomenda? Colocar a mão com luva plumbífera? Não, tá? Por que não? Porque se você coloca a mão embaixo do feixe com a luva plumbífera, o controle automático de exposição vai entender que tem um material, né? Vai entender que tem uma estrutura muito densa no feixe, e ele precisa fazer imagem daquilo. Então, quando você coloca essa estrutura muito densa dentro do feixe, o que o controle automático de exposição vai fazer? Aumentar absurdamente a dose. Então, em vez de estar se protegendo, colocando chumbo na mão, protegendo o paciente, colocando o chumbo junto do procedimento, ainda vai estar aumentando a dose em absolutamente todo mundo, paciente, equipe de procedimento e a mão do intervencionista, né?
Então, a luva de chumbo não serve para esse tipo de procedimento. O que se pede é que não coloque a mão embaixo do feixe primário. Outros fatores de proteção, isso é mais linhas gerais, né, mas é uma coisa que a gente às vezes negligencia e não deixar tudo preparado para o procedimento. Então, a equipe tem que estar alinhada, os materiais têm que estar preparados, para que ninguém fique dentro de sala de costas para o paciente, de costas para o procedimento, arrumando alguma coisa dentro de sala, que a equipe esteja bem atenta para não ficar perdendo tempo, chamando alguém que está lá fora, ou que não está atento, porque esse tempo também conta, a tendência de quem está acionando o pedal é aumentar o tempo de exposição, porque até ele se dar conta de que alguma coisa não está pronta, alguém não está preparado, ele está irradiando o paciente, às vezes não está nem olhando a tela, porque ele está precisando de algum apoio que ele não está tendo. Então, deixar a instrumentação preparada e a equipe alinhada otimiza também o tempo de irradiação. O relatório de dose é uma coisa que alguns equipamentos não fazem, não emitem, né? Não guardam essa informação. É uma coisa extremamente valiosa, principalmente se fatalmente houver uma reação tecidual, para poder calcular a dose desse paciente, para saber, ter um histórico de como isso foi acontecer, e principalmente para não tornar a acontecer, né? Como lição. Então, o relatório de doses, isso é um exemplo, tem de várias formas, né? Ele mostra a dose acumulada do procedimento, ele mostra as técnicas utilizadas no procedimento. O que eu acho importante do relatório de dose é ele não ser entregue ao paciente, ele não fazer parte da documentação do paciente. Porque, você imagina, o paciente passa por um procedimento desse e, de repente, ele vê um negócio lá com esse MIGY, o que é isso daí? Não sei o que é isso. Aí ele vai atrás para saber o que é a dose, o que é isso. Aí ele encontra a dose de radiação, aí ele encontra no Google todos aqueles efeitos, aquelas reações teciduais. O paciente, ele não está preparado para receber esse tipo de informação. Ele vai achar que vai morrer, né? Então, assim, em vez de ajudar, em vez de ensinar qualquer coisa, isso pode causar pânico necessário, né? Então, como as pessoas não entendem o que é radiação e não entendem os cuidados que tem que ser tomado, um relatório de dose, eu acho perigoso ir para a mão do paciente. Ele deve ser um histórico guardado, né, e compartilhado no meio médico. Esse paciente já passou por um procedimento, quais foram as doses, como é que foi o procedimento, e até usar isso, né, a equipe médica, junto com o físico médico, junto com os técnicos em radiologia, muitas vezes, tentar criar ferramentas de otimização em cima dessas doses, né, com o físico médico, ou da instituição, ou contratado de alguma empresa que for prestar serviço na radiologia intervencionista, pode pegar esse relatório de dose e fazer testes com os objetos simuladores, né, os fantomas, fazer testes para diminuir essa dose, para tentar otimizar essa dose em cima de um procedimento real. Então, testar a qualidade da imagem e fazer testes para diminuir essa dose, né? Então, o relatório de dose ele pode trazer milhares de benefícios. Eu só acho que ele não deve sair do meio médico, né, do meio da radiologia, porque o paciente não tem maturidade, não tem conhecimento para lidar com esse negócio de dose. Ele vai achar que vai morrer. Em relação à dosimetria pessoal, a gente tem as leituras de dose mensais, né, tem os limites de dose para trabalhador, tem os níveis de investigação, nível de ação. Ele deve ser usado corretamente, então na parte mais exposta do tórax. Idealmente, deveria ser um por dentro e um sobre o avental. Nas partes mais radiosensíveis, dosímetro de cristalino, dosímetro de colar, dosímetro de extremidade, caso o médico coloque, né, tenha esse hábito, sei lá, de colocar a mão embaixo do feixe primário. Mas uma coisa que eu acho que seria, assim, que é mais do que efetivo, né? Ele é transformador, é essa dosimetria pessoal online, né? Esse real-time dosimeter. Esse dosímetro em tempo real, ele é um dosímetro com bateria,
colocado na região mais exposta do tórax, e ele dá a mensagem da quantidade de dose de radiação em tempo real. Então, eu já vi alguns, eu não consegui achar a tempo, né, um estudo, acho que até do Rio Grande do Sul, mostrando que o efeito positivo que isso tinha nos trabalhadores. Quando o dosímetro começava a mostrar que a dose estava muito alta, eles mesmos se posicionavam melhor, eles diminuíram o tempo de exposição. Isso é educativo, né, além de proteger muito, né, porque a pessoa olha ali e fala, opa, aqui está perigoso. Isso é educativo, porque a pessoa começa a entender, se preocupar um pouco mais com a própria segurança, né, e entender dentro da sala onde é mais adequado de ficar, o tempo melhor de permanecer, né. E é isso, não sei se eu corri muito, eu normalmente falo muito, então me desculpa se eu passei muito rápido por qualquer coisa. Essas são algumas das referências que eu gosto de usar. Esse treinamento, material de treinamento da Agência Internacional de Energia Atômica é absurdamente fantástico, é muito bom, né? Ele não tem em português, não tem em inglês, espanhol, algumas modalidades tem até russo, sei lá. Mas ele tem material tanto para profissionais da radiologia quanto para profissionais médicos que não são da radiologia, né? Como eu falei, muitas vezes o cardiologista, o urologista, o ortopedista não tem treinamento em proteção radiológica. E é muito difícil a gente trazer a cultura da proteção radiológica para dentro dessas especialidades, porque a radiação a gente não sente, não tem cheiro, não tem imagem, os efeitos da radiação eles demoram a aparecer muitas vezes, então é muito difícil, né, criar essa cultura da proteção radiológica. Tanto que essa iniciativa, né, do Latin Safe na América Latina é muito importante, porque a gente realmente carecia de proteção, de linguagem de proteção radiológica para a nossa cultura, né? Então, sempre houveram grandes, né, a Agência Internacional tem vários materiais, tem várias iniciativas internacionais, mas a gente precisava mesmo de algo mais próximo. Então, é um trabalho muito bom, muito fantástico, que eu admiro bastante. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Então, excelente apresentação. Nossa, muita informação, achei realmente muito legal. Eu separei aqui algumas perguntas para te fazer. Primeiro, sobre acidentes. Existe algum sistema aqui no Brasil para a gente notificar acidentes devido Inclusive, à radiointervencionista? pois é, inclusive, eu desconheço qualquer sistema, né? Eu acho que a Anvisa devia investir nisso, devia ser o central, né? Para fazer esse tipo de coisa. Eu desconheço e eu tenho, assim, né, isso aí também é conversa de corredor, né, que a gente vai ouvindo, vai conversando com os profissionais e vai ouvindo. Ah, não sei aonde aconteceu. Acontece muito, né, perto da gente e a gente não fica sabendo. E é uma pena para todo mundo, né, uma pena para os pacientes, porque isso vai continuar acontecendo, é uma pena para os profissionais, porque eles estão se expondo a essa radiação toda, né, se acontece uma reação tecidual no paciente, a equipe de procedimento também se expôs muito, né? Então, eu desconheço um sistema de informação. Eu acho que era uma coisa que talvez o próprio CBR devesse, né, tentar puxar essa sardinha, porque a gente precisa disso, né? Eu acho que a Anvisa deveria ser esse centro, mas É, não. eu tenho a sensação que os níveis de dose em radiologia intervencionista são subestimados, né? Pelos operadores, pelos médicos, ou mesmo pelos Muito, profissionais que atuam na área, né? muito, muito. E justamente parte da culpa disso é que não tem a proteção radiológica na base, né? A medicina, o curso de medicina deveria já ter proteção radiológica ali, porque são todas as especialidades que vão pedir um exame, que vão mandar um paciente com um procedimento e vão realizar o procedimento no paciente. Então, os profissionais às vezes pedem exame sem entender o risco da radiação, né? E o profissional que vai utilizar a fluoroscopia, ele se superexpõe, né?
É muito comum você ouvir falar, eu conheço um médico que perdeu o pelo da perna. Eu conheço um médico que perdeu o pelo do braço. Perdeu o pelo do braço, é suave, né? Se fosse isso, a gente estava tranquilo. Só É, que se chegou numa dose de chegar a essa reação pessoal de perder pelo, você imagina o que mais essa pessoa não pode ter, é. né? Como consequência. E, Então, é complicado. e você tem aí alguma maneira mágica da gente conseguir conscientizar, principalmente os médicos, para reduzir essa exposição, para aplicar essa otimização que você falou aqui para gente agora? Ó, eu acho que a magia desse negócio é justamente esse dosímetro em tempo real. É muito caro? É, mas não precisa ser só um dosímetro em tempo real. Se tivesse, se um físico pegasse o medidor de dose, né, de radiação espalhada, e levasse até uma sala e mostrasse, olha a quantidade de radiação que tem aqui, talvez já seria uma forma do cara falar, opa, realmente tem. Porque é o que eu falei, não tem cheiro, não tem cor, não dá para ver, você não sente nada imediatamente, não sente nada nos próximos meses. Como você vai convencer o cara que aquilo faz mal? Que aquilo existe, né? Que existe, porque a radiação espalhada é difícil as pessoas entenderem o que é a radiação espalhada. A radiação ainda é um tema muito específico, né? Então, por isso que eu sempre tento lembrar as pessoas de que a radiação X é da mesma natureza de luz visível. Pensa na luz visível. O que você enxerga? A radiação refletida. Então, o raio-x é o quê? É a radiação espalhada, né? Em vez de bater e refletir, ele vai entrar e desviar. Então, existe. Se você está vendo alguma coisa porque a radiação refletiu, você também pode acreditar em mim que a radiação espalha. Mas eu acho que a melhor forma é demonstrar, né? E o físico, né? Quem, seja lá quem for que vá fazer esse tipo de trabalho, tem que saber traduzir, né? Que é aquilo que eu falei, você entrega um relatório de dose, um negócio em miligray, em MGY, para nós é miligray, para a maioria da população é MGY, MGui, sei lá, né? Então a gente tem que saber traduzir. Né? O Valmo ele fez um comentário aqui bastante interessante. Ele falou que é importante citar que em Santa Catarina é obrigatório o registro das doses diárias de cada paciente no sistema da vigilância sanitária, chamada CIERE. Pois é, Santa Catarina é o exemplo do país em radiologia, né? Então, é engraçado, né? Isso deveria ser praxe. A gente fica espantado com ações que deveria ser o mínimo. Pior que é Mas verdade. talvez seria uma boa forma, né? Tentar expandir isso para o país, já que a RDC 330 trouxe tanta coisa em relação a documento, né? A importância de documentar todas as coisas, talvez seja a hora de incluir esse tipo de documentação dentro desses programas de garantia de qualidade, gerenciamento de risco que a RDC 330 trouxe. Então, talvez seja uma oportunidade, mas usar o exemplo de Santa Catarina sempre é bom para tudo. O Cássio Ferreira faz uma pergunta aqui para você. A Agência Internacional tem investido em cursos para comunicação de riscos radiológicos para pacientes e acompanhantes submetidos à tomografia. Você não acha interessante um curso desse tipo para radiologia intervencionista? Mas tem que tomar muito cuidado, assim, o material da Agência Nacional, aliás, para tudo, né, para a educação de todos os níveis, tem uma abordagem fenomenal. Só que eu acho que para paciente, né, paciente, acompanhante, mãe de paciente, quando é pediátrico e tal, a conversa é outra, assim. A tomografia, a gente tem que pensar que muitas vezes é o próprio paciente ou a mãe, né, quando é pediatra, os pais do paciente, o acompanhante que seja, eles induzem o médico a pedir a tomografia. Eles não saem satisfeitos, eles não saem com um pedido de exame de tomografia embaixo do braço. Para a radiologia intervencionista, quem vai precisar desse procedimento, quem vai decidir isso, vai ser o médico. Então, eu acho que a nossa conversa em radiologia intervencionista, o principal é na parte médica, né? A equipe de procedimento que tem que ter noção de quão perigoso, né, é esse procedimento se não tiver com as coisas muito bem atentas, não for muito bem otimizado.
eu tentei colocar, né, um apanhado geral de várias coisas, mas ainda faltou uma infinidade de coisas, porque a radiologia intervencionista tem um mundo por trás, né? Cada equipamento tem, uma das coisas mais difíceis é que cada equipamento, cada modelo, cada fabricante tem as suas ferramentas que chamam às vezes de coisas diferentes e a gente precisa aprender a mexer no equipamento para otimizar a dose. Então, assim, o paciente e o acompanhante, a mãe, sei lá, o paciente, pensando do lado dele, ele tem pouco a ajudar nesse aspecto, né? Ele tem que entender que ele vai passar por esse procedimento, né? Quais são os riscos e tal. Mas o principal na radiologia intervencionista somos nós, profissionais da radiologia, que entende e pode melhorar a dose no paciente e na equipe. Né? Então, na minha opinião, é lógico que tem várias abordagens que a gente tem que pensar, mas na minha opinião, o principal não é o paciente. Né? A gente fala muito em tomografia, exames radiológicos com o paciente, justamente por isso, o paciente insiste. Não, eu quero fazer o exame. Ah, eu nunca fiz uma tomografia de cabeça, eu quero fazer. Né? Aqui no hospital que eu trabalho, consertou o tomógrafo e num dia que eu estava de férias, uma pessoa da engenharia clínica foi lá e fez o exame para teste. Né? Quando eu voltei, eu quase parei um filho. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. Mas radiologia a Lúcia Canevaro faz um comentário aqui também, ela diz que o relatório de dose não foi pensado para ser entregue ao paciente, que ele serve para o físico médico avaliar diversos parâmetros e práticas que devem ser utilizadas, principalmente para otimizar protocolos. Sim, ele realmente, ainda mais naquele formato, né, ele não foi pensado para enviar para o paciente, e tem essa ideia, né, da carteirinha de dose, de ter algum informativo de dose para o paciente, que eu acho ruim, eu acho péssimo, justamente pelo que eu falei, assim, essa informação não é para o paciente, essa informação é para nós, para os profissionais da radiologia, e se chegar no ouvido do paciente... Tá? Ou talvez para o médico, né, poder saber quantas exposições esse paciente já fez, será que precisa, ou se tem algum exame recente que ele pode utilizar, alguma coisa assim, né? Pois é. Isso é muito importante para os profissionais da radiologia, né, e os envolvidos, mas para o paciente, não. Então, assim, eu já ouvi essa história, já devia dar a dose para o paciente, dar para ele informação de dose. Aí, nesse caso, seria. Tem mais uma pergunta aqui, Tamires. A Lana Taniguchi, ela pergunta, quanto à otimização de protocolos em radiologia intervencionista, qual procedimento / metodologia que você adota? Então, eu não tenho, no hospital aqui, a gente não tem hemodinâmica, né? A gente só tem arco em C. E aí, assim, varia cada caso, né? Para otimizar, é o que eu falei, a gente precisa conhecer o equipamento. A gente tem que saber quais são as ferramentas que aquele equipamento oferece. Em cima disso, a gente tem que pegar avaliadores, né, de qualidade da imagem e testar as combinações. Porque não adianta a gente falar assim, usa esse parâmetro aqui, que ele dá uma dose boa. Aí o cara não enxerga nada, ele deu a dose desnecessária com o parâmetro que eu mandei e ainda vai trocar o parâmetro para conseguir enxergar alguma coisa. Então, assim, na radiologia intervencionista não tem como a gente falar assim, tal coisa funciona, porque é muito equipamento dependente. Né? E cada fabricante tem a sua ferramenta, tem a sua forma, né, de mostrar o tipo de detector, o tubo de raio-x, tudo isso tem que estar incluso quando vai fazer uma otimização. A gente tem que conhecer muito bem o equipamento, né? Então, fluoroscopia pulsada, eu acho que é unânime, né? Fluoroscopia pulsada, quando possível, diminuir a quantidade de imagens por segundo, né, frames por segundo, é o número 1. Mas tem que conhecer, porque às vezes tem a fluoroscopia, mesmo a própria fluoroscopia pulsada, tem equipamento que tem variações dessa fluoroscopia pulsada, né? Então, assim, eu acho que virar o equipamento do avesso, testar todas as combinações que ele dispõe, testar as doses todas e a qualidade da imagem para absolutamente tudo. Feito isso, você tem ferramentas para indicar
caminhos de redução de dose. Então, Uhum. tem equipamento que você consegue colocar, eu quero que aumente a quantidade de filtro de cobre. Aí ele vai lá e aumenta. Tem equipamento que não, que é tudo automático, né? Colimador é uma coisa que é muito interessante, porque se fecha o campo ali, melhora muito a qualidade da imagem e melhora a radiação espalhada, né? Então, tem que ter vários fatores juntos e, realmente, depende de cada equipamento. Se você tiver duas hemodinâmicas no seu serviço, cada um vai ser de um jeito. Legal. O Valmor, ele faz aqui mais um comentário. Ele diz que a dose deve fazer parte do futuro prontuário eletrônico do paciente. Só assim teremos condições de avaliar a história das exposições. E a opinião dele, ele acha sim que o paciente tem direito de ser informado, mesmo sem saber o que é. Então, é uma coisa que eu acho que unanimidade não vai ter, né? Cada profissional enxerga de uma forma, eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter, assim, né, amplamente, para se chegar a um consenso. Qual é a percepção de cada setor, né? O que o médico acha que é mais saudável para o paciente? Talvez conhecer também a realidade de cada lugar, vai ter lugar de pessoas, né? Estados brasileiros a gente sabe que funcionam de formas diferentes. Então, tem lugar que pode causar histeria e tem lugar que a pessoa fala assim, não, beleza, eu sei o que não estou histérico, estou sobrevivendo, tá bom. Ou Mas talvez, realmente depende. ou talvez juntamente com uma conscientização do próprio paciente, né? Uma educação para o paciente sobre radiação, sobre radioproteção, não sei. Entregando essa dose ou não para o paciente, isso é fundamental. Aí o Thales também faz uma pergunta aqui. Não seria útil a criação de um banco de dados, no caso a carteirinha de dose, né, mas sendo só acessada pelos profissionais? Na minha opinião, o que o paciente deveria ter acesso é o procedimento e a técnica usada naquele procedimento. Então, bem detalhado. A tomografia de abdômen. Tensão, corrente, a quantidade de vezes, né, na quantidade de, como é que fala? Quantidade de fases que teve o exame, comprimento de varretura, a colimação. Eu acho que isso é melhor do que dar uma miligrama, né? Porque, primeiro, o paciente não vai saber fazer nada com aquilo, ele pode causar histeria, e segundo, que é uma informação também muito vazia, especialmente em tomografia, né? Você dá o CTDI, você dá o DLP e aí, né? Então, eu acho que a quantidade técnica utilizada seria até melhor do que... Porque se o paciente colocar isso no Google, 150 kV, ele vai ver imagens de tomografia. Se ele colocar não sei o que lá, miligrey, ele vai ver gente queimada. Né? Então, talvez a forma de apresentação e essa ideia, assim, eu já tinha pensado numa coisa parecida, assim, ter essa informação, esse banco de dados, mas que o paciente não acessasse todas as informações. A Lúcia Canevaro, ela concorda com o Valmoli, né? Ela diz que a dose forma parte das informações que o médico disporá para avaliar quando e como indicar outro procedimento com raio-x. O paciente tem direito de conhecer a dose da mesma forma que conhece o diagnóstico de qualquer outra informação do laudo. Eu acho que isso dá muita discussão, né? Eu acho que não vai ter unanimidade nunca. Eu acho que a gente precisa pensar no momento para discutir isso e para ver todos os pontos de vista, né? E pensar o que é melhor para todos, né? Assim, o ideal não é que não deixe o paciente saber de nada. Eu acho que tem que ter cuidado na forma que isso é apresentado ao paciente. Porque, infelizmente, a gente não tem educação básica. Imagina sobre radiação, é difícil. Pois é. Cuidado. Tamiris, eu tenho uma última pergunta aqui para te fazer, para a gente encerrar, que é sobre a utilização de dosímetro em profissionais no centro cirúrgico, principalmente em médicos. Vocês fazem isso aí? Você indica a utilização de dosímetros? Como é que é? Olha, dosímetro é uma novela que está acontecendo aqui no HU desde 2017, quando eu entrei. A adequação da dosimetria
ainda está em fase de andamento, assim, é uma coisa muito doida, porque inicialmente a dosimetria era só para radiologia, mesmo tendo os dois arcos cirúrgicos operando livremente. Então, nunca tinha havido nenhum treinamento de proteção radiológica, a cultura da proteção radiológica simplesmente não existia. Então, aos poucos, a gente está trabalhando isso, né? O pessoal da radiologia me ajuda muito. E aí, na minha opinião, entrou numa sala que tenha qualquer procedimento de radiação, né, guiado por raio-x, tem que ter dosímetro. Né? Todo mundo tem que ter dosímetro, porque, primeiro, que isso protege a instituição também, né? Se a instituição pensar, mas eu vou dar dosímetro para todo mundo, é um gasto enorme. Se alguém tem qualquer coisa que você não consiga provar que não é da radiação, o processo vai ser muito pior. Então, para a instituição já é muito seguro. Segundo que, assim, a gente precisa proteger essas pessoas, a gente precisa saber se elas estão... a gente não sabe, não está em sala o tempo todo para saber se ela está se posicionando de forma adequada. Que essa questão de ficar de costas para o feixe, mexendo, fazendo alguma coisa dentro de sala, isso é muito comum. Então, assim, o dosímetro não vai ser 100% efetivo, mas, na minha opinião, a gente tem que monitorar todo mundo que esteja trabalhando com radiação. Legal. Tamires, quero te agradecer mais uma vez. Sua apresentação foi excelente. Muitíssimo obrigada por ter disposto aí do seu tempo para a gente poder discutir um pouquinho, né, sobre proteção em radiologia intervencionista. Eu que agradeço o convite e essa oportunidade. É sempre muito rico esse tipo de discussão. A gente acaba aprendendo bastante também. Legal. Obrigada a todos pela participação, pela atenção.